Olá, turma! Nessa videoaula, nós teremos a introdução à parasitologia. Para que a gente possa compreender melhor a parasitologia enquanto ciência, é importante pensar em alguns aspectos das relações entre as espécies na natureza e também entre os seres humanos enquanto sociedade. Além disso, pensar nas relações entre os seres humanos com as outras espécies que convivem conosco. Do ponto de vista evolutivo, essa coabitação entre as espécies no planeta ela é regulada por uma certa interdependência, uma vez que as espécies elas buscam proteção, elas buscam alimento. Então, com isso, surgiram diferentes tipos de relações, as relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. E ao interagirem, essas espécies garantem não apenas a sua sobrevivência, como também a perpetuação dessas espécies. Nós vamos conhecer alguns tipos dessas relações na nossa aula. Os organismos, eles podem interagir uns com os outros, sejam da mesma espécie, esse tipo de relação é chamada de relação intraespecífica, e quando nós temos relações entre indivíduos de espécies diferentes, essas relações são chamadas de relações interespecíficas. As relações intraespecíficas podem ser harmônicas ou desarmônicas. O que seria uma relação harmônica? É uma relação onde nós temos, que também é chamada de relação positiva, onde não existem prejuízos para as espécies que estão nessa relação. Já as relações chamadas de desarmônicas, que são também aquelas relações chamadas de negativas, nós vamos observar prejuízo para pelo menos uma das espécies que está nessa relação. As relações intraespecíficas harmônicas podem ser divididas aqui. Nós temos alguns exemplos, que seriam a colônia e a sociedade. Nós temos relações intraespecíficas, chamadas de desarmônicas, onde nós temos aí competição intraespecífica e também o canibalismo. Vamos observar alguns exemplos dessas relações. Enquanto a relação intraespecífica harmônica, denominada de colônia, é um tipo de organização onde nós observamos que espécies, que membros da mesma espécie, eles convivem intimamente entre si e eles têm benefícios mútuos. Então, geralmente, um exemplo seriam os corais, onde nós podemos ter em um mesmo esqueleto calcário centenas aí de membros dessas espécies. Nesse caso aqui, é importante salientar que não existe graus de divisão de trabalho nesse tipo de relação. Porque na relação intraespecífica harmônica, chamada de sociedade, que é algo que a gente observa bastante aí em abelhas e em formigas, inclusive tem até filmes, né, desenhos animados, que mostram essa relação. Nós temos essa sociedade sendo dividida em castas, que seriam como classes sociais, onde cada espécie, cada membro, ele tem uma função específica. Então, nós temos, por exemplo, a abelha rainha, o zangão, as abelhas operárias. Então, nesse tipo de relação, existem benefícios mútuos, entretanto, existe um certo grau de especialização de funções. As relações intraespecíficas desarmônicas, que são chamadas de competição intraespecífica, são algo bem comum entre as espécies, e nesse caso, o que a gente observa é que elas vão ocorrer quando algum recurso que é utilizado por esses seres vivos passa a ser não mais suficiente para suprir as necessidades daquela espécie. E aí, membros da mesma espécie passam a brigar por esses recursos. E que recursos podem ser esses? Podem ser desde o ambiente, o território, pode ser o alimento e também podem ser os parceiros sexuais. E a relação intraespecífica desarmônica, chamada de canibalismo, o exemplo mais conhecido é o da fêmea daquela aranha chamada de viúva negra. Ela, logo após o processo de acasalamento, ela mata e se nutre e se alimenta do macho
que é para ganhar energia e os nutrientes necessários para que os ovos cresçam e se desenvolvam bem. As relações interespecíficas também podem ser harmônicas ou desarmônicas. No caso das relações interespecíficas harmônicas, nós temos como exemplo o que nós chamamos de comensalismo, protocooperação, mutualismo e simbiose. Enquanto relações interespecíficas desarmônicas, nós temos o amensalismo, a competição interespecífica, a predação, herbivoria e também o parasitismo. No tipo de relação interespecífica harmônica, chamada de comensalismo, o que nós observamos é que uma das espécies vai se beneficiar dos restos alimentares de outra, mas isso não vai prejudicá-la. Por exemplo, aqui o urubu, ele geralmente se alimenta de carcaças de animais que estão mortos. Então, seria um tipo de relação de comensalismo. Já nas relações interespecíficas harmônicas chamadas de protocooperações, nós observamos que existe benefício mútuo para as espécies envolvidas, mas esse tipo de relação, ela não é obrigatória. Então, essas duas espécies, elas conseguem viver tranquilamente sem a presença da outra, tá? Já no tipo de relação interespecífica harmônica chamada de mutualismo, simbiose, nós observamos que existe essa associação que traz benefícios múltiplos para essas espécies, só que essas espécies elas são interdependentes, então elas precisam uma da outra para poderem sobreviver. O exemplo clássico seria os líquens, onde nós temos as algas fazendo a fotossíntese e nós temos os fungos trazendo a umidade e também a proteção para os líquens. Nas relações interespecíficas desarmônicas, nós podemos observar o que nós chamamos de amensalismo, que seria o quê? Uma espécie, ela secreta algumas substâncias que impedem o crescimento de outras espécies próximas a ela. Por exemplo, nós temos fungos, como o penicílio, secretando substâncias que impedem o crescimento de certas bactérias, gerando aqui esse halo de inibição no antibiograma, por exemplo. Nós observamos também plantas, muitas espécies de plantas, elas liberam certas substâncias que impedem o crescimento de outras espécies próximas a ela, para evitar o quê? Evitar a competição. Competição, por exemplo, pela luz solar, pelos nutrientes que elas retiram do solo, entre outras características. Já a relação intraespecífica desarmônica, chamada de competição interespecífica, é quando nós temos a competição de membros de espécies diferentes por um mesmo fator. Então, geralmente, alimento, a gente observa muito isso no meio ambiente entre a competição por alimentos. A relação interespecífica desarmônica, chamada de predação, herbivoria, nós observamos nesse tipo de relação que uma espécie, ela mata outra espécie diferente para poder, então, se nutrir a partir desse organismo. E dentro da nossa disciplina, nós vamos focar bastante na relação interespecífica desarmônica, chamada de parasitismo, que é uma relação onde uma espécie utiliza o organismo de outra como seu habitat e fonte de alimentos, e pode levar a prejuízos aí para o indivíduo chamado de hospedeiro. O que nós conseguimos observar é que no parasitismo, depois as espécies entram em equilíbrio. Por quê? Porque um parasita só vai conseguir completar o seu ciclo de vida, por exemplo, dentro de um hospedeiro. Se ele mata esse hospedeiro, ele consequentemente vai morrer, já que aquele hospedeiro serve muitas vezes como a fonte de alimento. Então, dessa forma, o que nós observamos é que essa relação de parasitismo, ela tende a um equilíbrio entre os parasitas e o indivíduo. Dessa forma, nós vamos ter os parasitas em equilíbrio com o seu hospedeiro.
nós observamos que esse equilíbrio ele vai acontecer devido a um balanço entre a resistência do hospedeiro àquele tipo de infecção parasitológica e também depende muito da patogenicidade do parasita. Se o parasita for muito patogênico, ele pode levar à morte do hospedeiro. Então, é sempre uma balança que vai levar em consideração a patogenicidade do parasita e a resistência do hospedeiro. E nós constantemente observamos que há um equilíbrio, e é por isso que esses parasitas conseguem se manter dentro desse hospedeiro. A parasitologia é conhecida como uma ciência que estuda os diversos aspectos dos organismos parasitas e da sua relação com os seus hospedeiros. Uma coisa interessante dentro da parasitologia é que não são raros os casos onde nós observamos infecção parasitológica, mas que não leva a uma doença parasitária. Então, a pessoa pode ter contato com esses parasitas, mas não necessariamente não levar, então, ao desenvolvimento de uma doença parasitária. Então, para que essa doença parasitária ela aconteça, ela se desenvolva, existem fatores que são inerentes ao parasita. Por exemplo, a carga parasitária que essa pessoa teve, a sua idade, o seu grau de nutrição, a sua resposta imunológica. Então, são vários fatores que devem ser levados em considerações para que a gente tenha o desenvolvimento de uma doença parasitária. Nessa relação parasito-hospedeiro, o parasito seria aquele organismo que vai utilizar, vai se beneficiar metabolicamente falando. Então, tem que haver um comprometimento metabólico. E ele vai, então, sobreviver às custas, utilizando, então, nutrientes, o ambiente de um hospedeiro. Esse hospedeiro é aquele organismo que vai albergar esse parasito. Existem parasitas que são chamados de endoparasitas e parasitas que são chamados de ectoparasitas. Os endoparasitas são aqueles que vão habitar as células, os tecidos e a luz das nossas vísceras ocas, que seriam os parasitas viscerais, né? E nós temos aqui também os ectoparasitas, que seriam aqueles parasitas que vão habitar a superfície corporal e que não vão adentrar as profundidades desse organismo. Por exemplo, piolhos, carrapatos, pulgas, que podem ser encontrados também diariamente aí no nosso ambiente. Em relação aos tipos de ciclo biológico, nós temos diferentes ciclos biológicos para as parasitoses. Existe o ciclo chamado de ciclo monoxênico, onde a gente vai ter esse ciclo sendo completado utilizando apenas um tipo de hospedeiro, que vai ser então chamado de hospedeiro definitivo. E o ciclo heteroxênico. Esse ciclo heteroxênico, nós precisamos de um hospedeiro intermediário, nesse caso aqui ele vai ser também o vetor, para que parte desse ciclo se complete nesse hospedeiro, que é o hospedeiro intermediário. E geralmente é nesse tipo de hospedeiro que são formadas as formas infectantes, né? São geradas essas formas infectantes que posteriormente vão chegar e fazer a infecção nesse hospedeiro definitivo. Geralmente, a maior parte do ciclo acontece nos hospedeiros definitivos. Em relação aos tipos de parasitas, nós temos os parasitas estenoxeno, por exemplo, aqui o Ascaris, que é aquele tipo de parasita que vai contaminar, que vai infectar apenas um tipo de hospedeiro. E nós temos os parasitas que são os eurixenos, que são aqueles tipos de parasita que conseguem infectar inúmeros hospedeiros diferentes, espécies diferentes. Por exemplo, toxoplasma, que pode aí infectar diferentes tipos de hospedeiros, inclusive os humanos. Em relação aos tipos de hospedeiro, nós temos os hospedeiros intermediários. Então, geralmente,
são também vetores. Eles vão albergar as fases jovens, as fases que geralmente vão passar por reprodução assexuada, geralmente eles vão albergar as larvas. E os hospedeiros, chamados de definitivos, são aqueles que vão albergar as fases adultas e aquelas fases que passam pelos processos de reprodução sexuada. Como nós focamos na parasitologia humana, na maioria das vezes o hospedeiro definitivo vai ser o homem. Então, é onde a gente tem a maior parte do ciclo evolutivo, do ciclo biológico dos parasitas acontecendo. Mas isso não é uma regra. Geralmente, muitas pessoas falam, como nós somos vertebrados, que o hospedeiro definitivo é o vertebrado, e não necessariamente. Nós vamos ver alguns casos onde nós temos esses tipos de hospedeiros invertidos. Então, para diferenciar mesmo, pessoal, observe o quê? O que é que está sendo albergado nesse hospedeiro? São as fases adultas ou são as fases jovens? É o local onde tem reprodução sexuada ou assexuada? Isso é que vai definir que tipo de hospedeiro a gente está falando. E o que seriam os vetores? Vetores são organismos de pequeno porte e que possuem uma característica interessante, eles têm uma mobilidade. Então, por isso, geralmente são artrópodes, moluscos, ou um outro veículo que faça o quê? Essa transmissão do parasita entre os hospedeiros. Esses vetores, eles podem ser biológicos, que seriam onde a gente teria a reprodução ou o desenvolvimento, né? Então, ó, se reproduz ou se desenvolve no molusco, no artrópode, por exemplo. Um vetor chamado de mecânico, a gente não vai ter um parasita se reproduzindo, nesse desenvolvimento aqui na questão dos moluscos ou do artrópode. Mas o que a gente observa é que esse vetor mecânico, ele serve muito mais para o transporte. Imagina uma mosca que pousa sobre determinados ovos, determinados cistos, e aí ela pousa e você se alimenta e não percebe, uma barata que passa também. Então, esses tipos de vetores mecânicos, eles fazem o transporte e, consequentemente, veiculam esse parasita entre os hospedeiros também. E nós temos uns vetores que seriam os vetores também inanimados, como os fômites, conhecidos aí como fômites, que seriam nada mais, nada menos do que objetos, onde a gente pode ter aí a presença de formas evolutivas dos parasitas e que podem levar à infecção dos hospedeiros. Seringas, talheres, copos, toalhas, coisas de lençol. Então, muitos parasitas podem ser eliminados e aí ficar no lençol e a pessoa toca. Então, tudo isso aí seriam vetores, tá? Vetores biológicos ou vetores mecânicos. Conhecendo os tipos de hospedeiros e também os vetores, nós podemos observar que existem ciclos distintos. Os vetores, eles podem ser hospedeiros intermediários, que como nós observamos no ciclo do Trypanosoma cruzi, que acontece entre atomíneos. Nesse caso aqui, esse triatomínio vai ser o hospedeiro intermediário, então vai albergar as formas jovens que vão se multiplicar de forma assexuada. Enquanto no ser humano ou em outros mamíferos, nós observamos aí o resto do ciclo, aquela forma de reprodução sexuada. Por isso que esses seres vão ser chamados de hospedeiros definitivos. Mas nem sempre é assim. Nós temos, por exemplo, o ciclo de transmissão da malária, onde vai ser o mosquito anófilis que vai ser o hospedeiro definitivo, porque é nessa estrutura que nós temos a reprodução sexuada. Enquanto que o ser humano aqui vai ser apenas o hospedeiro intermediário, porque dentro dele a gente vai observar a reprodução assexuada. Então, esses ciclos nós vamos conhecer nas próximas aulas de parasitologia, mas só para vocês terem ideia que não é uma regra o ser humano ser o hospedeiro definitivo. Diferentes ações do parasita sobre o hospedeiro podem levar, então, a esse tipo de prejuízo para o hospedeiro. Esses tipos de ações, elas podem ser, por
exemplo, mecânicas, como uma obstrução, a destruição que esses parasitos causam ao se locomoverem dentro do organismo. Pode ser exfoliativa, que seria aquela remoção dos nutrientes desses hospedeiros. Podem ser ações traumáticas também, causam esse trauma no hospedeiro, principalmente pela migração de larvas, por exemplo. Podem ser ações tóxicas, onde os produtos do metabolismo desse parasita vão se tornar tóxicos para aquele hospedeiro. Por exemplo, podem levar à formação de granulomas, né, como os casos aí de Schistosoma mansoni. A gente também tem ações imunogênicas, onde essas partículas antigênicas dos parasitas podem sensibilizar os hospedeiros. Nós temos ações irritativas simplesmente pela presença daquele parasito no organismo. Nós temos ações inflamatórias, então, recrutamento de células inflamatórias, nós temos processos inflamatórios que podem ser iniciados, que podem levar a um tipo de lesão local. Nós temos também as ações enzimáticas, por exemplo, para que algumas cercárias consigam penetrar na pele dos hospedeiros, elas precisam fazer uma degradação enzimática. E também a gente pode observar a anóxia, que ocorre geralmente quando esses parasitas eles consomem uma grande quantidade de oxigênio, por exemplo, lá o que a gente vai observar nos casos de malária. Então, são uma série de ações que esses parasitas podem fazer sobre o hospedeiro, e aí a gente pode ter aquele prejuízo que é característico de uma relação de parasitismo. A virulência desse parasito é um fator extremamente importante porque vai marcar, né, a severidade e também a rapidez com que esses danos vão ser causados ao hospedeiro, bem como o processo de disseminação dessa parasitose. Nós temos uma classificação que divide antroponose e zoonose. As antroponoses seriam aqueles tipos de infecções parasitárias que se limitam apenas a uma transmissão de humano para humano, enquanto as zoonoses seriam aqueles tipos de doenças parasitárias que transitam aí entre os animais e os seres humanos. Quando nós temos zoonoses, elas são muito mais difíceis de serem erradicadas, porque nós vamos ter uma série de reservatórios no meio ambiente, que podem, então, favorecer para novas propagações aí de infecções parasitológicas. Uma série de mecanismos de resistência ao parasita são apresentados pelos organismos humanos. Dentre eles, nós temos barreiras inespecíficas e barreiras específicas. Dentre as barreiras inespecíficas, nós temos a barreira mecânica, a presença da nossa pele, do muco, presença de cílios. Nós temos a barreira celular, a presença de células como os neutrófilos, os macrófagos. Nós temos a barreira química, com a presença de alterações de pH, pHs ácidos, pHs básicos, a presença de enzimas digestivas, por exemplo. Também nós temos as barreiras inflamatórias, a formação de granulomas, de fibrose naqueles locais. Já nossas barreiras específicas são através da resposta imunológica celular, como, por exemplo, a presença de linfócitos T e linfócitos B. Apesar de nós termos todos esses tipos de mecanismos de resistência ao parasito, nós ainda temos infecções. Porque observem que existem também mecanismos de escape do parasita. Ele consegue escapar, muitas vezes, dessas nossas medidas. A localização estratégica, onde ele fica, por exemplo, nós temos parasitas que ficam dentro de hemácias, que dificulta a sua degradação. Nós temos parasitas com tegumento externo extremamente espesso e também que podem realizar uma troca rápida da sua membrana externa. Nós temos paredes císticas altamente resistentes a pH estomacal, por exemplo, a cloração. Então, nós temos muitas formas evolutivas que têm essas características.
Um próprio mimetismo imunológico, muitas espécies, elas colocam na sua superfície algumas partículas que se assemelham com as partículas encontradas no nosso organismo. E aí elas escapam daquela resposta imunológica, que é uma resposta de defesa do nosso organismo. E nós temos também muitas espécies que fazem a degradação de imunoglobulinas, então conseguem escapar aí do nosso sistema imunológico. É por isso que nós temos um grande número de infecções parasitológicas e de distribuição dessas parasitoses. Essas parasitoses, elas podem ser chamadas de endêmicas quando elas estão presentes em frequência e ou intensidade constante em uma mesma área geográfica. Por exemplo, nós temos na região norte determinados tipos de parasitoses que são clássicas dessa região. Em região de garimpo, por exemplo, nós temos determinadas parasitoses ocorrendo naquela região. No caso de parasitoses epidêmicas, nós teríamos frequência e ou intensidade que se elevam além dos valores endêmicos em uma mesma área geográfica. Então, o problema já é um pouquinho maior. E no caso das pandemias ou pandêmicos, né, se espalham além da distribuição geográfica comum, geralmente causando graves doenças e mortalidades. Então, a pandemia ela já é algo em grande escala, né, algo mundial. Dentro da parasitologia, vamos estudar diferentes grupos. Nós vamos estudar protozoários, como por exemplo Giardia lamblia, Leishmania. Nós vamos estudar os helmintos, como os grupos dos nematelmintos, que seriam os vermes cilíndricos, como Ascaris lumbricoides, os platelmintos, que seriam aqueles vermes achatados, como a tênia. E nós também vamos estudar os artrópodes, diferentes espécies que contribuem aí para o desenvolvimento de doenças parasitológicas. Dentro do estudo da parasitologia, nós podemos observar a detecção de diferentes formas, sejam elas macroscópicas, como artrópodes, fragmentos dos helmintos, ou as detecções microscópicas, como o encontro de estruturas parasitárias. E o material que vai ser utilizado para esse estudo, sangue, fezes, raspado cutâneo, biópsia, fragmentos aí retirados por biópsia. Então, dentro do estudo da parasitologia, nós vamos sempre nos referir a essas estruturas macroscópicas, microscópicas e aos materiais que são ideais para que a gente consiga fazer a detecção dessas estruturas. E isso tudo vai variar de parasito para parasito. Dessa forma, nós chegamos ao final dessa videoaula sobre a introdução à parasitologia e nas próximas videoaulas nós vamos começar a conhecer os diferentes parasitos. Então, nós vamos abordar vários aspectos que nós discutimos nessa nossa aula inicial.